Vamos começar mais um podcast do Amazônico, dessa vez com uma figura icônica, do bem, alto astral, que eu conheci há longo, piscas eras, quando eu trabalhei na cultura, que ele ia lá, tinha uma grande amiga lá, Beta Freitas. Luiz de Lemos, como é que vai essa Tudo força? bem, querido? Que bom te ver, Luiz. Eu que agradeço. Personagem que você é. Luiz, eu não vou nem te perguntar primeiro o que é que tu anda aprontando, eu vou perguntar... Tu és ator, tu fizeste um filme, foi? Me fala desse filme aí. Quantos filmes tu já fizeste? Eu fiz só um filme, que foi um curta-metragem, que é o mestrado do Rudá Miranda, que é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos. E foi o mestrado dele lá da Universidade da Califórnia, e ele fez o mestrado dele aqui. Então, ele montou uma história que é uma história verídica, que se passou em Colares. Colares, onde ele cresceu, que a mãe dele é a Tereza, uma xamã, que mora lá, e ele foi criado naquela redondeza ali. Então ele veio para cá, pegou uma história que era de um personagem gay e que era da região, só que ele montou como se fosse um ator carioca que entra numa grande crise existencial no Rio, que é carioca, e vai para o meio do mato, lá para o meio de Colares, e tem um romance com um pescador. Então, assim, foi uma experiência grandiosa, porque teve uma equipe internacional envolvida e a nata do cinema paraense, né? A gente teve como atores também a Hélida Braz, o Caveira, teve a direção de fotografia foi do Eric Bosso, que é um americano, teve a Marluce Jares, foi do figurino, teve uma participação do Lucas Cóssio, que foi assistente também de fotografia. Então, assim, foi grandioso, porque foi uma coisa, em aspas, artesanal, e que os gringos piraram lá, né? Porque só mostrar aquela paisagem selvagem. E agora o filme está circulando aí nos festivais por lá. E, assim, foi grandiosa essa oportunidade que me deram. E, assim, o filme está no YouTube. Quem quiser assistir, o filme é Tambatajá de Marri. E também na cultura, que a cultura também está apresentando ele nos momentos lá que eles estão, quando chega o momento de apresentar. Isso é uma coisa que já faz quase uns 9 anos e agora que o filme está se popularizando. E qual é o teu personagem? É o Ossanha, esse... É o protagonista? É o protagonista. E como foi para ele chegar em ti e dizer, é esse o cara que eu quero que faça? Eu já tinha um contato com o Rudá, né? Que desde que ele era mais ou menos criança, e ele sempre foi cinéfilo, sempre foi um cara extremamente apaixonado por cinema. Primeiro ele foi para o Rio, fez parte depois ele trabalhou na parte de teatral e entrou num circo, aqueles circos americanos que são em trem, né? Dali ele começou a fazer universidade de cinema. E aí ele teve a oportunidade de vir para cá, teve grandes patrocínios aqui em Belém, e ele fez um teste, é óbvio que precisa sempre se fazer, e as minhas características batiam com um ator lá carioca, enfim. Então a gente fez 90% da filmagem no meio da floresta. Então foi de uma potência energética incrível. Tu tá falando de 2015, é? Não, eu tô falando de 2013. Ah, então faz 11 anos atrás. Vai fazer mais... faz isso. E me diz uma coisa, por que tu não continuaste na carreira? Porque eu precisava me profissionalizar e a vida foi correndo, eu fui dando prioridade para as outras coisas e, enfim, e aí eu não consegui me desenvolver bem, mas é um projeto que eu tenho de fazer uma faculdade de teatro. Eu tive toda uma assessoria de uma direção incrível que me deixou super à vontade. Inclusive, graças a Deus, a minha participação foi assim, muito elogiada, tanto pelas pessoas que assistem, como também pela banca julgadora do mestrado dele. E o filme está aí. Quem sabe um dia a gente não acontece com uma coisa maior para mim. Inclusive porque o próprio diretor pode pensar em ti para outros personagens e outros projetos dele, né? Ele tá já ainda que tu é carreira, tipo uma musa inspiradora dele. Pois é, eu sou uma musa inspiradora. Ele, como eu te disse, ele era criança quando eu frequentava a casa dele, da mãe dele, que é a Tereza, e a mãe da Andréa Pinheiro, que é uma das melhores artistas. A cantora? A cantora. Ele é irmão da Andréa Pinheiro? E a mãe deles é xamã? É xamã. Explica pra quem não sabe aí o que é um xamã ou uma xamã. Xamã é uma pessoa que, vamos dizer, que é a líder da mata, né? Da floresta. Então, assim como tem os xamãs,
ela é xamã, e ela coordena uma comunidade terapêutica, perdão, uma comunidade alternativa, não é terapêutica, tinha comunidade Lá em terapêutica, Colares? lá em Colares. Ela trabalha com asca, então, assim, ela é uma sumidade nessa área. E também ela é uma das produtoras da Andréia Da filha? Pinheiro, que é uma das melhores intérpretes, que eu amo, sou apaixonado pelo trabalho Já dela. faz uma perninha, já dá Claro. já elogia as amigas, Claro né? que é E Luiz, me incrível. diz uma coisa, então bora voltar pra hoje depois, corta pra 2024. O que é que o Luiz de Lemos está aprontando hoje? Tá fazendo o que, Luiz? Eu estou revivendo um projeto embrionário que eu estou amadurecendo há 20 anos, quase a minha juventude inteira, que é o turismo GLBTQIA+. Poder colocar o... Antigamente não tinha nem essa quantidade de Não, letra, né? que cada vez eu me canso, não falo todo, eu acho um saco. E todos, o que tu acha de todos? Todos, o que é todos? Aquela linguagem neutra, nem todo, nem masculino, nem feminino. Eu não sei, eu acho que eu tô muito perdido nessa, porque qualquer hora, sempre quando eu vejo essas siglas, eu tenho que ligar para Ligar a uma tecla bicha SAP. jovem, amiga minha, e perguntar o que é isso. Porque tudo bem. está se estendendo. Então, eu acho que é muito importante essa integração, essa inclusão de todos que fazem parte, mas é muita coisa, né? Todos Eu sou da todos época que existia a bicha, né? O boy, o bofe e o travesti. E ali as pessoas... E a mulher, E a pô. mulher... Não, eu tô falando do Sim, gênero. do gênero. Então eu sou dessa fase. Drag queen. A drag queen, A grande que é Isabelita incrível. dos Inclusive, patins. também... Como era o já nome do outro desenvolve. argentino lá, o que fazia lá em São Paulo, o maior sucesso, Ciso, isso, que morreu, aquele que fazia... Esqueci agora, também não vou lembrar. Sim, mas aí como é que é essa história desse roteiro aí, dessa tua atividade de fazer um roteiro LGBABCD? Pois é, GLBT, um roteiro você trazer, você ter um vínculo com uma operadora de turismo e você trabalhar com turismo receptor e emissor. Você receber. Eu gostaria, vou iniciar, inclusive vou até em busca de apoio da Secretaria Municipal de Turismo, como a Secretaria Estadual de Turismo, para que a gente possa inicialmente desenvolver o turismo na cidade aqui, né? Buscando a cidade metropolitana, os distritos de Mosqueiro, Outeiro, entendeu? Que Era esse aqui que eu tava tentando me lembrar. Lembra dele? lembro, Grande sucesso. Patrício Bisso. Bisso, Exatamente. Continua, desculpa, é porque eu lembrei dele. E queria assim, resgatar. fazer os passeios bem alegres, tipo Priscila, Rainha do Deserto, levar as bichas, as sapatas, a minha comunidade inteira para um dia de alegria, buscar um balneário desses que são incríveis, de Igarapé. E esse projeto já está pronto, eu estou buscando, inclusive, quem quiser, empresas privadas, como a Secretaria de Turismo do Estado, do município, para que possa me dar essa força. Se alguém quiser... Cultura, Secretaria de a Cultura, Secretaria CMA. de CMA, etc. Lei CMA. Mas eu estou muito solitário, porque eu também estou eu estou buscando receber de Salvador, porque esse projeto se começou há 20 anos com Marcelo Ramos, que hoje ele mora em Salvador, né? Então tem a Embratur envolvida nessa questão. É dos maiores segmentos do mundo. Enquanto o turismo familiar e o turismo convencional cresce ao ano 1,5%, o turismo LGBTQIA+, do Gay Friend, cresce 3%. Então O dobro. é o dobro. Então é um segmento milionário e que as pessoas não despertaram aqui na Amazônia. Então, como é que a gente é um polo incrível e ainda... Só que isso precisa de serviços especializados. Você precisa especializar atendimento. Porque tu imagina trazer uma bicha dessa ou qualquer outro do gênero para cá encontrar os bloqueios dos preconceitos que são estruturais e que não pode ter. Então, você tem que ter desde hotelaria, e também temos essa questão do turismo aqui, do casamento gay. Enfim, abrir isso de uma maneira mas inicialmente começar pelo município, pela região metropolitana. Então agora eu espero contar com a questão da política, né? Que Pode olhar alguém, pra essa câmera e pedir que a ele o apoio. alguém possa fazer essa parceria agora, porque existe uma associação internacional super poderosa que eu gostaria de trazer, o Clóvis Casemiro, que é o presidente,
Então, agora, recentemente, ano passado, teve em novembro a Feira Internacional de Turismo e nós não tínhamos um stand, que isso é uma vergonha, enquanto o São Luís, que é aqui do lado, o secretário de Turismo, montou um super stand numa feira que foi no Rio de Janeiro, também em novembro. Então, assim, é inadmissível a gente não estar preparado para receber, ainda mais que a gente tem a COP30, e como é que a gente vai receber esse turista gay que está querendo um serviço especializado, desde do aluguel de carro ao você ter... Aliás, nós não temos um manual de lugares de LGBTQI em Belém, né? A gente não tem nada credenciado. As pessoas chegam aqui e ficam perdidas. Então, o meu objetivo é dar sequência nesse segmento. Hoje, Luiz, desculpa se eu estiver falando besteira, mas me corrija se eu estiver falando besteira. Por exemplo, a gente se encontra na praça, eu tenho a minha cachorrinha, que eu sou apaixonado, né? E aí, quando você tem um restaurante, um local que aceita, chama de pet friendly. Sim. Seria alguma coisa tipo LGBT friendly? Com um roteiro que as pessoas não se sentiriam vítimas de olhares que reprovam. E que eu pensei, inclusive, se vocês tiverem aí, se você tiver alguém que queira, porque nós temos agora em junho, que é o pacote que eu quero formatar, que é para a Parada Gay lá de São Paulo, é dia 6 de junho de 2024. Então, assim, é preciso ter, sim, um guia gay, onde você coloca, eu já pensei, inclusive, numa bandeirinha do arco-íris, dizendo que nós somos bem-vindos. E ali você pode, logicamente, que isso não é nada de promiscuidade, que ninguém vai ficar se amassando, se beijando de língua, chocando as pessoas, porque isso fica feio até para um casal hétero. Então, assim, você sentir acolhimento. A palavra é acolhimento. Porque a respeito, né, Luiz? Porque nós sabemos... Tolerância, né? Isso, porque nós sabemos que a sociedade não quer nos ver mortos. Não, também não generaliza. Não, meu bem. A sociedade não, Júlio. Infelizmente... Não fale assim. Não, há uma sociedade que eu falo em geral. Desculpa te dizer, mas quem está do lado daqui é como... Quanto mais leis a gente ganha, mais a sociedade, em aspas, se revolta contra esses tipos de pertencimento à palavra, né? Luiz, tu falaste ainda há pouco aí numa palavra que acho que eu toquei no início, no histórico que eu te apresentei, agradecer a tua vinda aqui. Tu falaste em preconceito. Tu tá com 50 anos. Tô com 50 anos, graças a Deus, sobrevivente das ruas. Por que das ruas? Porque eu vim de uma família muito convencional, né? Uma família extremamente preconceituosa, muito machista. Eu vim de uma família de policiais, que eles eram extremamente machistas, até as mulheres machistas, também de um lado desestruturado. Então, muito cedo, eu sempre fui uma criança viada, né? Então, e afeminado. Andrógeno. Não, viada mesmo. E tu gosta do David Bowie? Adoro. Quem não gosta? Eu não gosto de rock and roll, né? E Luiz, me diz uma coisa, e o preconceito já te atrapalhou muito, já te fez muito mal? Tudo. Já sofreste muito as consequências de ser alvo de preconceito? Eu já apanhei na rua, mas eu também aprendi a bater. A minha infância foi muito discriminada, passei bullying na escola, parei de estudar por causa do bullying na escola, revendo isso muitos anos depois. Eu era de colégio de freira porque eu estudei num gentil, as freiras me discriminavam, porque eu queria jogar cemitério com as meninas e eu era proibido. Imagina você como gay afeminado e entrar no banheiro masculino. Então, assim, foi muito traumático. E eu tive, assim, dentro da minha criação foi muito louca, porque eu tive abandono afetivo paterno e materno, mas só que materno nem tanto, porque eu fui criado pelos meus avós por parte de mãe. Então a minha mãe sempre esteve ali, mas a minha mãe saiu fora e ficou a minha avó me criando. E a minha avó era assim, tinha um amor muito alucinado por mim, mas... Isso aqui é bacana, né? Quando ela descobriu que era irreversível, porque ela pensava que era uma fase, porque era uma criança de brincar de boneca, de brincar com primas, de vestida de mulher, e ela achava que era uma fase, depois não. Então, assim, eu fui criado com jornais, porque antigamente nós, quando morríamos, os gays, né, eu entendo hoje em dia, aos 50 anos, o desespero de uma pessoa que vê
um filho ou uma filha sendo gay e antigamente nós morríamos e enterrava e não queríamos. E as pessoas não queriam nem ouvir falar, não tinha para poder saber de que morreu, de como morrer. Não, era uma coisa muito dramática. Então, assim, ela me mostrava quando os gays morriam assassinados, sempre de forma trágica, e diziam para mim, olha, se tu fores gay, é assim que tu vais morrer. Então, eu tive muito cedo, hoje agora, aos 50 anos, recentemente, eu recebi um diagnóstico ainda não fechado de borderline, né? Que é um distúrbio de personalidade que vem desses conflitos todos emocionais, inclusive fazendo um quadro de abuso sexual na infância. Por um vizinho, né? Eu nunca fui estuprado, mas o vizinho me levava para casa dele e ali ele tocava no meu corpo e fazia o que ele queria. E num momento desse, descobriram e a minha família, em vez de ir contra o abusador, veio contra mim, né? Então, assim, como se eu permitisse que ele me abusasse. Então, assim, por que tu fizeste isso? Tu não tinhas que tu és homem, enfim. Então, eu, desde muito cedo, eu sou da época do desbunde, né? Eu sou do final de 87, eu sou do final de 80, 87, na época de muita droga, de muita loucura, do rock and roll, só que eu sempre fui muito underground, eu nunca fui uma bichinha fútil, cabeleireira, nunca nada contra os cabeleireiros, mas era uma profissão que era não é porque tu adotaste o cabelo Ronaldinho aí do passado que tu vai sacanear a galera que tá aí na luta. Não, assim, porque só tinham profissões que eram... Como travesti só tinha a pista, os gays só tinha, podia ser só ser estilista, podia ser só cabeleireiro, entendeu? Eram profissões estigmatizadas. E eu não, inclusive, no início de 2000, eu virei uma drag queen incrível. Foi a época que eu ganhei mais dinheiro, foi a época que eu tive muito glamour, porque eu peguei a Maria, que era um personagem que hoje eu gostaria de voltar com a Maria. Isso que eu ia te perguntar, por que parou? Eu parei porque eu quis mudar de profissão, eu entrei numa onda muito louca, de muita droga, de muita noite, de muito tudo. E o pó, né? O pó entrou com força na minha vida, que a gente tem que ser real. E eu resolvi mudar para minhas feiras esotéricas. Então eu passei muito tempo fazendo aqueles encontros esotéricos semelhantes que tem no shopping, né, que tem aquelas tendas. Aí eu comecei a trazer uns místicos, numerólogos, astrólogos, tarólogos, tudo para eventos aqui grandiosos, na Assembleia, na Estação das Docas, em lojas de departamentos. Ali eu dei uma desviada. E eu gostaria muito de voltar. E peguei a Maria e coloquei a Maria nos lugares héteros, porque eu nunca gostei de gueto. Porque antigamente existia só os lugares gays, né? Olha, é aqui que tem que ser. Eu digo, não, eu quero ir para todos os lugares, porque eu sou livre. Então, isso ajudou muito a minha questão de olhar o mundo de uma forma maior. Luiz, tu és católico? Eu sou espírita, eu sou espiritualista. E tu tens alguma ligação com Nossa Senhora de Nazaré? Amo. É a minha madrinha, Nossa Senhora de Perpétuo Socorro. E assim, vais na novena? Não, não vou na novena, infelizmente, mas vou refazer isso. Mas assim, eu acredito, eu sou ecumênico, assim, nesse sentido. Se eu precisar, eu só não vou na igreja evangélica porque eu só gosto de quem gosta de mim. E tu vai na festa da Chiquita? Gosto. Ainda rola? Mas eu tenho medo já, hoje em dia, dessa exposição, porque é muita violência, né? Muita mesmo loucura, no momento que muita droga. Da rasgação lá. Porque isso tudo que eu estou te falando desse mundo underground, já há muito tempo que eu já saí dele, né? Há mais de 10 anos que hoje eu estou bem limpo, bem saudável, até demais. Hoje em dia tenho até dificuldade de sair de casa. Porque... tá ficando velho, Luiz? Eu acho que ficando velho, os meus amigos ou casaram, ou morreram e enlouqueceram, né? Então, assim, eu tenho uma certa... Mas eu lembro que tu era um cara muito ligado nas tuas primas, na tua família. Sim, aí continuo com essa... A minha família é uma família de afetos, sou uma pessoa muito amada. Dos netos. Aí eu já tô com pessoas mais maduras, né? Enfim, mas assim... E eu tô agora com uma certa dificuldade, em aspas, de me ressocializar.
E me diz uma coisa, eu acho que faz um tempo já, antes de eu casar, acho que de 2012, nessa época do filme aí, 2013, eu te vi uma vez todo produzido com uma bandeja na porta do African Back, na época eu não sei que nome era, tu vendendo aquelas coisas da Night lá, tu lembra disso? Lembro, isso foi porque eu encontrei grandes amigos na época que me deram uma força, como o Jacaré, que Deus está no plano espiritual. Gente boa, Eu saudoso. me, Essa aqui com a gente vinha aqui, com Pois certeza. eu trabalhei na Mix com o Clô. Gente boníssima também. Trabalhei na Mercantile com o finado, que eu esqueci o nome dele, que era sócio do Jacaré, que era dono da noite na época, era ele e o Jacaré. Agora tu me pegar, não sei. Pois é, me esqueci, mano, infelizmente, mas também tá no plano essas pessoas todas. Então, assim, aí eu fui pro mundo hétero, então eu encarava de frente só como uma drag. No momento que a drag só vivia em guetos, eu encarava um público de 5.000 pessoas de frente, sozinho ali, me integrando, sendo hoster, como eu fazia chá de panela, como eu fazia a despedida de solteiro, como eu fazia baby chá, enfim, foi uma época bem intensa, bem movimentada e bem cheia de grana. E aí, Luiz, como é que faz pra voltar aí pra esse glamour? Olha, Não tem que encomendar a fantasia nova da personagem da Maria? A Maria, eu nunca mudaria o look? nome. O nome Maria mesmo, porque eu quis, porque todas são Tenho 3 americanizadas, né? Todas as drags. 3 Marias. Que lindo. Todas, não tem nada a ver com a Virgem Maria. Com Maria, por causa de Belém, nada. Eu fui porque eu achava que como produto, porque eu sempre via a Maria como um produto de publicidade, um produto que vende, entendeu? Tipo, quero fazer uma propaganda, chama uma drag e me chamem, ponto. Então, assim, e eu queria mudar aquele contexto de só nomes americanizados, aqueles nomes bem diferente, meio carregados, e Pamela, e etc. Raíssa, enfim, eu quis Maria. E é muito mais simples e me destaquei horrores. O que está no teu radar hoje, Luiz? Hoje é a questão do turismo, que é um negócio legal. Porque a ideia é pegar a Maria, porque assim, eu criando um guia virtual com os pontos turísticos para venda desse produto, incluindo esse guia turístico com os nossos pontos turísticos no turismo gay, para esse site, né, que é a IGLTA, que é a Associação Internacional de Turismo, né? E incluir esse roteiro turístico para o mundo todo, que tem 70 países que são integrados nessa associação de turismo. Belém está fora. Aliás, Belém, o Brasil Perdão, tem... é país, não é cidade. País. Tá? O Brasil integra, mas Belém não. Belém... Ainda não. Não, os maiores lugares que recebem gays no Brasil São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Curitiba. Tu fizeste alguma pesquisa se essas COPs aí recebem um público específico? Tem, antenado com sustentabilidade, a galera das ONGs do verde? Eu ainda não, né? Porque tu tens aí, a COP tá na porta, pois né? Eu pode tô ser um isolado. gatilho pra ti. Eu tô meio isolado, é por isso que também isso facilita, porque eu tenho certeza que vai ter uma audiência incrível. Quem dera, estamos começando. Personagens como você é que nos dão audiência, né? Tu tem Instagram, não tem? Tenho. A gente é amigo de Instagram, Luiz né? de Lemos Júnior. Tu tem que marcar ele aí, eu vou já marcar aqui menções que eu fiz um story. Luiz, me conta mais aí, quando tu foste vítima de preconceito... Aliás, quando tu foste vítima de preconceito, não, porque a gente é vítima... A vida toda. O cara é hétero, sai de uma província como Belém, dependendo da maneira como ele se comporta em São Paulo, Rio, nos Estados Unidos, na Europa, ele é vítima de preconceito. Tu imagina uma pessoa... Como nordestino. Nós somos muito... Tu saiu do teu gueto, tu vira... Como norte, né? Perdão, tu saíste da tua vila, do teu apartamento, da tua comunidade, dependendo do lugar que tu vá, tu é alvo de preconceito.
preconceito. Ainda mais a gente que é nortista. Preconceito é uma peste. É verdade. E eu te pergunto, Mesmo sabendo que a gente qual foi o muito momento que o interessante. preconceito te fez assim, nesses 50 anos de luta, de 40 que tu te identifica como um cara homossexual? Qual foi assim, o momento que te abalou muito, ou mais de um, e que inclusive tu passou pela tua cabeça até um gesto extremo, se já passou, de tanta porrada que a gente pega na vida, que tu pegaste na vida? Sim, foi na infância, né? É o pior momento pra ti? Foi. Ainda te marca até hoje? Claro, porque imagina você ter que parar de estudar porque você chega na sala de aula e as pessoas ficam te ridicularizando, te batendo, te rasgando a tua roupa. Tá, tudo bem, isso aí, imagino, a tua dor, mas e depois de adulto, porque criança não tem depressão. Se tem, ela não é muito bem diagnosticada. Mas a eu não já ser que tinha. com 7, Já 8, tinha. 10 anos, Já. de ficar deitado numa cama prostrado. Não, prostrado não, mas eu sentia uma melancolia profunda, porque depois do abuso eu me sentia muito sujo, né? Então eu fui violentado na parte mais sensível, mais pura de um ser humano. Então eu me sujei, então eu me sentia sujo. Então assim, eu não me sentia aceito, porque como eu te disse, sempre fui uma criança viada, e aí Faz eu rir. e como Ele ri, faz eu rir. Então, assim, eu passei uma experiência na UNPI. Eu fui visitar uma prima, irmã, e lá eu estava vestido de forma feminina, porque eu sempre gostei de roupa de mulher. E ali o colégio inteiro saiu atrás de mim. Os Tipo meninos. aquela Gleise Arruda, ao contrário, aquela moça, parou. Exatamente. Passaste por aquilo. Passei por aquilo, só que a diferença é que eu tinha 9, 10 anos. E aí o colégio inteiro atrás de mim, gritando, rindo, puxando o meu cabelo. Eu me lembro que eu cheguei em casa e tomei 2 caixas de remédio. Meu Deus, tu tinha quantos anos, cara? Em torno de 9, 10 anos. Então, para te ver como é a gravidade disso. Só que, aos 15 anos de idade, por excesso e abusos de Marquei, tá? Tá. Por excesso e abuso de entorpecente, porque eu comecei muito cedo para poder suportar. Pô, não faz eu rir. Né? Tu fala como você engata uma quinta e vai lá. Pois é, eu comecei muito cedo, eu comecei a entrar na loucura mesmo e tive que fazer um tratamento, fui para uma clínica psiquiátrica. Com quantos anos? 15. 15 anos, 87, 88. Isso. Olimpíada de Seul, tu tava guardado. Sim, mas aí o que era mais louco disso, porque eu fui não só pela droga, eu fui porque tinha uma política, uma ideia do que era uma doença, a situação do homossexualismo, por incrível que pareça. Então, meu pai me internou exatamente para que eu pudesse me curar do homossexualismo. Só que quando eu cheguei nesse lugar, eu tive uma assistência, foi em Porto Alegre, uma clínica top de linda, uma das melhores do país. Eu encontrei o meu médico, que era o proprietário da clínica, e que ele identificou em mim, naquela época, que eu era transexual. E queria que eu fizesse todo o processo da transição. E ali eu me descobri. Uma mulher no corpo de homem. Uma mulher num corpo de homem. Sendo que, quando isso foi dito como, em aspas, um diagnóstico, ele mandou eu voltar imediatamente para Belém, e aqui eu fiquei mais perdido do que nunca. Luiz, tu devia ter contado a tua história pra Glória Pérez, meu irmão. Porque ela que debateu esse tema, Pois é. e tu ia ser no mínimo, Mas tu ia é ser alvo do laboratório pra preparação daquele. Pois é, mas aí eu não conheço a Glória, infelizmente. Não, mas tu não conhece daquela, a gente se acomoda, né, Luiz? Então, Porque assim, tem gente, o cara não foi lá pra Califórnia, sei lá pra onde, ou dá, e a Dira, e não sei quem, é porque a gente se acomoda mesmo, eu me né? acomodei, Mas a Glória tá aí. porque eu descobri por essa questão, porque eu morei também em 7 lugares nesse país. Porque eu rasguei fora há muito tempo. Eu morei em Salvador, no Rio, Maceió, Anápolis, Porto Alegre, tudo em torno, em busca dessa tal felicidade, dessa tal aceitação. Tu já te senti chamado e foi chamado? Tiveste uma companheira, Eu tive prolongado? amantes, mas Prolongados? eu nunca tive, justamente porque eu sempre vou buscar as minhas relações afetivas em pessoas que nunca me assumiram. Mas eu tive amores, mas não foram amores que são claros, que são diurnos. Foram amores noturnos, undergrounds, que vieram... Vida dupla. É exatamente, a palavra certa. Eu sempre me envolvi com a maior parte, quase todos, com bissexuais, então eu vivi no escuro.
E chegou um momento da minha vida, através da terapia, através de tratamentos que eu fui fazendo com muitas questões minhas, que eu disse não, acabou, eu não quero mais. E aí eu abri... A outra. É, exatamente isso. Aí eu disse não, não quero mais. E aí veio a solidão, né? Que é um monstro de todo mundo. E é uma das coisas que eu comecei a me trabalhar através da terapia também, é a solidão que me acompanhou a vida toda, e agora na maturidade eu tenho que me preparar para isso, porque eu não vou deixar o mesmo que aconteceu na juventude, virar refém de ninguém, porque eu não me maltrato mais, eu não me submeto mais a nenhum tipo de olha, tipo, não ando contigo porque tu és fresco demais, tu gesticula demais, porque tu bebe demais, porque tu te expõe demais. Mas calma. Quanto à bebida, tu bebe demais? Não, agora eu estou te dizendo que eu vim descobrir que eu não é... Porque até então eu me diagnosticava como uma dependência química, mas eu não sou. Eu tinha um transtorno de personalidade que me conduzia aos abusos, né? E eu estou falando isso para que possa ser esclarecido que os transtornos mentais estão todos aí, cada vez, e agora principalmente são uma pandemia. Por exemplo, um exemplo básico, eu moro aqui na Batista Campos, próximo daqui do estúdio, 2 vezes já vi uma remoção. No prédio que tem lá o autêntico Batista Campos, 2 vezes o SAMU parou, junto com os bombeiros removendo. Então, depois da pandemia e antes da pandemia e toda essa transição que nós estamos vivendo no planetário, já estou falando de uma coisa mais esotérica, os transtornos mentais estão agudos, estão uma epidemia Você está falando diante de uma pessoa que teve problema emocional com a Covid. E tive burnout, tive um surto, tive hepatite medicamentosa. Foi eu tive mais 5 Covid. A primeira foi barra pesada. Luiz, tu te considera um cara feliz? De vez em quando. Porque eu acho que eu digo como o Cazuza, a felicidade é uma coisa que dá e passa. E Cazuza, agora, que significa pra ti? Agora eu me sinto uma pessoa... o Cazuza, ele foi o que me deu, sabe, a base desse, olha, eu sou isso mesmo, vai todo mundo pra PQP. E tem uma coisa curiosa, porque na minha infância, a minha avó, porque era cultural, os meninos que estavam na adolescência, até na idade mais madura, ter empregado, transarem com as domésticas, né? A pessoa descia lá e se satisfazia, porque tinha essa cultura, enfim. E a minha avó começou a pegar os homossexuais para trabalhar na minha casa. E por que eu estou colocando isso? Porque é muito importante você dizer, você esclarecer, que essas pessoas nunca tocaram no meu corpo, nunca me fizeram nada. E que fizeram mesmo, e que esses abusos aconteceram, porque depois desse vieram alguns, entendeu? Mas eu já estava mais experiente para lidar com aquilo. O primeiro, que foi mais o terrível da história, até me perdi um pouco. E essas pessoas não... Estavas falando dos funcionários da casa da tua avó, que eram homossexuais. Que te respeitavam. Teve uma pessoa que eu acompanhei a transição, que era um negro lindo, chamado Raimundo, que depois virou Bruna. Ele trabalhava de dia em casa, e à noite ele ia para a Praça da República. Então eu acompanhei ele tomando os hormônios, o peito dele crescer, e eu fiquei fascinado com aquilo me fascinava. Eu achava aquilo o máximo. E eu me lembro uma vez que a minha avó jogava baralho todas as tardes, e uma vez ele me levou para a Praça da República. Uma vez ela demorou, ela passou jogando até uma parte da noite, e ele me levou para a Praça da República. Eu tinha 12 anos e vieram todos os travestis, e eles me olhavam. Ai, ela vai ser linda, ela vai parar trânsito. Aí uma dizia que eu tinha que melhorar meu nariz, a outra dizia como seria meu peito. Enfim, aquelas pessoas nunca me bulinaram, nunca tocaram no meu corpo. Te adotaram? Me adotaram. Assim, eu fui uma vez só. Mas eu estou falando dos funcionários, entendeu? Então, assim... E outra coisa, depois que eu me apoderei, por incrível que pareça, depois que eu comecei a fumar meu baseado, eu me apoderei. Tu te empoderaste. Foi, me apoderei. Então, eu fiquei muito bem resolvido. Eu não... Até hoje, né? Eu passei a ser uma pessoa extremamente agressiva, justamente por isso.
Hoje eu passei, a minha agressividade passou a ser patológica. Tá, calma. Luiz, aqui não tem tema tabu, a gente, você tá livre para falar o que você sente. Quanto mais verdade, melhor para Claro. mim. Eu tava espantando o Cazuza e tu devagar te pode voltar depois pro Cazuza. Porque, por exemplo, o Cazuza, a poesia dele, a música do Barão Vermelho, que ainda não tinha saído do armário, nós tínhamos aí, somos da mesma idade, praticamente sou um ano mais velho que tu. Tu é de que mês? Eu sou de dezembro, De 73? de 72. Então tu tem 51. Desculpa, mas eu me esqueci. Então, por exemplo, então eu sou 3 meses mais velho que tu. Se eu não sou um cara preconceituoso, é por causa do Cazuza. Porque quando ele saiu do armário, que ele saiu do Barão Vermelho, eu disse assim, meu irmão, eu gostava do cara quando eu achava que ele era hétero. E eu adorava as músicas do Barão Vermelho. Agora ele melhorou mais ainda com exagerado, com coisa o cara é gay, então foda-se, o corpo é dele, aê. Eu acho que vida sexual dos outros, aí virou uma coisa meio dogmática pra mim. Foi. Se for pedófilo ou antropofágico, canibal como os outros, sim. aí a gente tem que ir pra cima e denunciar. Claro. Mas cada um faz o que quer. Agora, olha só, Luiz, E hoje a pedofilia está dentro da religião, né? não, tá. Hoje não. Não, hoje assim, é divulgado, sempre, né? Mas isso Dentro aí sim, a gente- é sem juízo de valor e generalizações, né? sim, Porque a claro. gente acaba falando da contaminação, da coisa errada, acho que contaminando quem ainda não se teve corrompe, essa, né? ainda teve essa Acho que o parte. celibato tem uma coisa muito importante nisso Falando aí, do né? Cazuza, que eu nunca me esqueço da reportagem, Cazuza agoniza em praça pública. Lembra daquela Capa foto da Veja, aquele Alessandro Porro. Ainda teve mais Bom, essa. Quando eu me descobri gay, que eu resolvi, que eu me assumi perante a minha família, que foi uma tragédia, porque eles eram machistas, policiais, e eu, um gay afeminado, eu disse, acabou, eu vou viver minha vida, e ponto final. Nunca fui excluído, nunca me abandonaram, nunca fizeram nada aceitaram. nessa questão. Só que foi na fase da peste gay. AIDS. Então eu perdi muitos amigos de AIDS. Foram caindo pessoas e pessoas. E para te dizer que eu tive muitos comportamentos de riscos, é óbvio que eu tive, mas eu nunca tive uma doença sexualmente transmissível. E a AIDS, eu acredito que realmente eu não tinha que ter. Porque eu vivi muito, tive muitos parceiros que faziam parte da minha vida, do jovem, da adolescente, do submundo, da vida. Então, assim, eu sou, como eu digo, eu sou um sobrevivente das ruas. Porque não teve ninguém que me orientasse. Olha, usa uma camisinha. Pois é, aí Luiz... A não ser a propaganda. Nunca eu tive orientação de ninguém. Orientação sexual. Sim, Luiz, o que eu estava querendo te dizer é o seguinte, não tem tema tabu, o que motivou eu te convidar aqui, porque além de ser um personagem que por si só já é uma puta de uma conversa, a gente tem se cruzado muito na praça, que você Sim. vai fazer a sua atividade e eu vou com a minha cachorra, né? E a coisa de 2 meses mais ou menos, tu fizeste um desabafo, ou no Instagram, no Facebook, tu deste meio que uma paulada, porque não sei o que, foi reclamar-te de alguma coisa. E eu vi aquilo ali e cruzei contigo na praça, naquele dia ou no outro. Aí eu olhei pra ti e falei, Luiz, tudo bem, tudo bem. Eu vi o teu depoimento, me tocou. Me lembrei agora. Foi uma violência que eu passei na praça, 8h30 da manhã. Eu estava andando na praça para te ver como a gente ainda está vulnerável e que toda, em aspas, você está correndo risco de vida, não importa o horário e não importa a situação. Fui fazer minhas caminhadas que eu faço todos os dias, há muitos anos, e eu estava andando, sempre tinha um cara que caminhava junto comigo. E eu olhava para ele como você olha para alguém para cumprimentar, já que você tem uma rotina. Uma dessas vezes, o cara olhou para mim e fez assim, o que é, viado? E não diga essa palavra para mim, porque veste com gatilho e eu não consigo trabalhar bem. Hoje eu já me chamo, uma coisa um amigo, uma pessoa, um diálogo, mas uma coisa alguém dizer, o que é que tá me olhando, viado? E eu disse para ele, o que tá acontecendo? O cara veio e me agrediu. Puta que pariu. 8h30 da manhã. O mais terrível da história não foi a agressão dele, foi tecido, foi tecido na frente daquela casinha do guarda municipal, com os 4 guardas olhando aquilo. Pro lado do Santa Rosa ali, aquela ali, meu Deus do céu. E quando o cara me agrediu, eles não fizeram nada. Isso aí, é até crime, até prevaricar, não Calma. cumpriu o seu ofício. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui pra cima dele. Eu fui pra cima do cara primeiro, porque, como eu te digo, a gente, como gay, assim como os negros, a gente não pode reclamar de nada, né?
A gente não pode dizer que o serviço não está sendo bem prestado. A gente não pode falar com o cara do ônibus, às vezes com o porteiro, porque o cara diz... E nós que somos vítimas do preconceito, nós temos um sensor que nós identificamos o preconceito no olhar, não precisa você falar. Aquela cara de nojinho? Aquela casa de nojinho, um semblante, sabe? Um jeito, uns trejeitos que tu captas imediatamente. E eu comecei e fui para cima dele. Peguei 2, 3 cadeiras para me defender. E ele continuou indo e eles continuaram parados, né? Aí, querido, eu fui para cima deles. Só que a boa sorte foi tão grande que, inclusive, fui parar na Record, lá no Pimenta, né? Porque quando eu cheguei, vou terminar de contar a história, eu encontrei 3 anjos, que são 3 advogados jovens, que me brindaram, entendeu? Porque eu fiquei alucinado. Estavam caminhando também? Estavam caminhando. E me brindaram. Não toca nele, não sei o quê. Tu acreditas que a polícia municipal me algemou? Tu foste agredido e deixou foste agredido 2 vezes, o agressor solto. O agressor se manteve como um psicopatinha, como um sociopata, equilibrado. E eu louca, uma bicha louca, gritando, louca, fechando tudo, gritando pela dor moral, física, porque quando ele me jogou eu caí, né? Naquela coisa de ferro, bati minhas pernas. Dali nós fomos conduzidos à seccional de São Brás e depois eu fui fazer o exame de corpo de delito. E o psicopatinha no equilíbrio, porque essas pessoas são muito frias, né? Então eu fui a público e me expor, porque a gente tem que se expor. Se eu sofro uma violência como gay, 8h30 da manhã, numa praça pública, ao lado de 4 guardas municipais, e que com toda a lei que nos brinda, com tudo que tem, que hoje que tem direitos humanos, hoje ninguém se mete com a gente, né, Tônia? Tocou na gente, viramos super protegidos, super personas, somos. Porque não dá mais para brincar, porque está aí a estatística de quantas pessoas morrem por minutos, os trans, as travestis, e eu, branco, de olhos verdes, classe média, passo e passei tudo que eu passei na vida, tu imagina, né? O que não acontece com as pessoas. Mas no Facebook tu não falaste nada, tu deste só uma cacebé, não aceito, não leva, já foram pra casa. Aí ficou uma coisa que foi discreta, né? Tu não contaste pra quem não tinha percebido ali. Eu tava tão humilhado, porque isso é uma coisa que te humilha muito. Imagina tu apanhar pelo que tu és. E não era mais antigamente. Eu me vi ali, com 13 anos, quando eu era ridicularizado, aonde jogavam lata em mim, onde jogavam água, entendeu? Quando eu olhava, porque eu sempre fui abusado nas minhas roupas, sempre fui feminino, usava roupa de mulher, sim. Então, eu sempre passei por esse processo. Então, mexeu nesse ponto é quando eu me perco. É quando tu vê essa coisa bonitinha vira um macho. Madame Satã. Exatamente. Tu é bom de porrada, Luiz? Não sou. Mas sou de gritar. Eu sou de gritar, mas eu grito tipo mas a raiva dá uma força gigante, né? E Luiz, lá em Porto Alegre, tu falaste que o médico te diagnosticou como trans. E tu te arrepende de não ter feito a transição? Olha, ele dizia uma coisa pra mim na época, que hoje, aos 50, eu concordo 50%. Aliás, concordo 80%. Ele dizia que o gay afeminado que ficou pela metade, ele é digno do deboche porque ele é caricato. Entendeu? Então ele dizia que o meu... Rasgado? Ele é caricato, sim, ele é palhaço. Sim. Ele é digno de deboche. Ele é aquela coisa que ficou pela metade. Então ele dizia que se eu fosse uma mulher, eu seria menos infeliz. Tanto que ele tinha um projeto que eu ia para os Estados Unidos, a transição não seria no Brasil, porque não tinha na época, imagina isso. Há 35 anos atrás, você falar para uma pessoa, olha, vai fazer a torcida, bora fazer essa transição, eu vou te acompanhando, lá eu te dou toda a base, vai fazer um curso de não sei o quê. Então ele diagnosticou isso.
há 35 Tu anos. tens atrás. contato com alguém dessa época lá de Porto Alegre Não, até não, hoje? ele Perdeu? já morreu. Não, tô ele já- falando galera interna, com amigo. Não, nada. Tu tens um grande amigo gay, ou mais de um, assim, amigo querido, amado, na tua comunidade? Vocês são parceiros? Eu tenho amigos queridos de 20 anos, de 30 Amigas anos. também, né? A Beta, que é uma das amigas, a Dani, que é amiga da Beta, que é a irmã da Beta, perdão, que é psicóloga, um amor de pessoas. Tem o Plínio Palha, que é cabeleireiro, tem o Mauriti, que são pessoas que cresceram comigo, que a Amigos gente até hoje. se vê muito raramente, mas a gente está sempre conectado. E também, do que não, Tens amigos héteros, amigos primos, primas, que vocês são super sim, parças, se amam, se adoram? somos praticamente siameses. Assim, a minha família não tive. Depois da primeira fase que eu disse não tem jeito, eu sou o que eu sou, não teve. Nunca fui. Eu sempre fui aceito. O que tu esperas do teu futuro, Luiz? Paz, né? E Saúde. não, profissionalmente falando, cinema, Não, eu quero me turismo. engajar no turismo. Vou voltar a estudar, que foi uma das coisas que eu deixei para trás, né? Justamente por isso, pelos transtornos mentais, pela vida. Que vou fazer uma faculdade, sim, de turismo, mas eu estou mais pensando numa questão mais técnica, de guia, entendeu? Quero montar uma agênciazinha pequena, discreta, que trabalhe com esse segmento aqui, colocar minha pedra fundamental. Aproveita a copy. A hora é essa. Eu acho que tu tá tendo essa coisa que tu falaste que tu és esotérico. O tempo, o destino tá conspirando pra essa tua ideia sair do papel. Tu não vai ter oportunidade melhor. Tu tem tempo, tu tem gordura, é pra queimar, mas também passa voando. Luiz, me diz uma coisa. Quando tu te tocas assim, do que tu já passaste, o que tu identifica como vitórias na tua vida pessoais, que foram momentos de gáudio, de grande satisfação pra ti, como por exemplo o filme? O que tu considera, como por exemplo a Maria? O que tu considera assim que faz tu teres a... Tesão pela vida? Não, porra, valeu a pena. Tipo a Maria, tipo o filme. Outros momentos assim, que Olha, grandes exemplos, grandes lições. Eu acho que a parte esotérica, ela me deu muita coisa bacana. Mas tu és especialista nisso? Sou. Tu joga cartas? Jogo tarô, cigano. Mas, independente disso, porque eu fiz parte de muitas feiras fora de Belém, conheci muita gente, entrei no holístico, o holístico já mexe com a cromoterapia, com o reiki, com os florais de bar. Então são coisas muito consistentes, que tem tudo a ver com essa transição planetária, com essa grande virada que a gente está vivendo nesse caos que está o planeta, né? Que é a aromaterapia, a cromoterapia, os florais de bar, o shiatsu, as questões todas holísticas, né? Porque a gente não está mais vivendo a ciência, não pode mais sobreviver sem essas questões, né? De você ser um ser integrado, você não é só uma coisa, você é tudo ao mesmo tempo. Show de bola. Como que tu visualizas a tua vida em Belém, envelhecer em Belém, ao mesmo tempo em que tu queres realizar esse sonho de desenvolver esse receptivo para tua galera, para tua tribo, para tua comunidade, e convivendo com os olhares, com esse nojinho, com a hipocrisia e com essa vida dupla de certos personagens, como não sei quem foi esse cara da praça, mas que muitas vezes mascara até sabe Deus o que por trás dessa repulsa. Depois eu fui descobrir que ele tinha um transtorno mental, né? Depois que eu coloquei, porque eu acho que tu não viste, porque no Instagram ficou mais claro. Eu coloquei como se fosse uma outra pessoa, mas aí outras pessoas começaram a aparecer e ele tinha um transtorno mental, né? Mas assim como ele, tem esses milhares. Em relação a Belém, eu acho que Belém é uma cidade que vai dar a guinada dela, e eu estou esperando essa virada de chave com a COP, né? Que a gente vai ter uma reestrutura de todos os níveis, tanto no transporte público, que é uma coisa caótica, como a visão de todos os fatos. E, assim, meus afetos moram aqui, minha irmã não tem interesse, eu e a minha irmã, ela é a minha companheira de viagem nessa existência. Então, assim, eu não me vejo saindo daqui, mas me vejo indo e voltando
em vários lugares. Ela é mais nova que você? Não, ela é a mais velha. Ah, é? E o teu cunhado, Genardo? Ah, é um amor de pessoa. Cara, Ele bacana, fala né? muito de criptomoedas contigo? Fala. Que É uma ele figura, né? economista, né? Ele é uma figura, né? Grande abraço, grande Genardo. Quando ele falou de ti, eu falei que tu é cunhado do Luiz, Por causa do teu rapaz. bebê, que é a coisa mais linda do mundo. Ah, obrigado, minha Maria E aí, Terceira. dentro desse quadro também, que a gente estava falando sobre o processo do abandono afetivo, né? Que foi uma das coisas que me deram a dignidade, né? Na época, porque eu tive esse processo de abandono afetivo por causa do meu, em referência a meu pai. Ele ainda é vivo? É. Vocês fizeram as pazes? A gente tem um relacionamento hoje normal, né? Não tem grandes afetos, mas a gente assim, eu tenho certeza que ele me ama, a gente tem uma que relação bacana. saudável, ele tem um carinho, ele diz que ora todos os dias por mim, ele já é um senhor de 81 anos e eu já tô com 50, não dá mais para ficar brincando de mágoa e tenho que aproveitar ao máximo essa pessoa, que eu já perdi minha mãe, tenho que aproveitar ao máximo essa presença física dele aqui, mas assim, esse foi através, quem teceu essa ação foi o Robério de Oliveira, que eu tenho um carinho enorme, um amor enorme, uma consideração enorme, porque na época eu estava em depressão mesmo, eu pedi ajuda, ele não ouviu, e o Robério disse, me orientou que tinha uma ação que tinha começado em Porto Alegre, olha a coincidência, porque Porto Alegre é o Tribunal de Vanguarda, né? Que tinha uma pessoa que tinha entrado e eu teci essa ação e ganhei através da juíza Maria Elvira Tavinha, parece. Ganhei Maria Elvina, uma juíza que ela me deu um salário, uma pensão de alimentos aos 33 anos por tempo indeterminado. E depois eu abri mão porque, na verdade, eu queria afeto e não era só o dinheiro. Só queria provar que tu podia ganhar porque tu tinha o direito, Tenho né? o direito. Agora e tu foi abriu mão muito... depois de quanto tempo? Tá aí uma das coisas que foi uma das coisas mais dolorosas para mim, porque como é que eu posso cobrar afeto na justiça de alguém? Como é que se cobra, amor? Não, como é que a justiça dá ganho de causa e dá materialidade, agora dá o afeto. Como vai obrigar alguém a dar? Verdade, Vai dar o que não tem, né? Não dá o que não tem. Mas acabou que... O que se constrói uma Mas relação. acabou que resgatou, né? Como tu falaste. Resgatou. E Naquela quando foi que época. tu resolveste resgatou. abrir mão? Depois de um ano, eu resolvi. 8 meses, porque ele perguntou o que eu queria, e eu disse que eu queria, e eu fui fazer um curso. E foi uma das piores ignorâncias da minha parte, de cabeleireiro, que não tem nada a ver comigo, porque é um mundo extremamente... Respeito todos os cabeleireiros, acho que é um dos maiores segmentos que mais dá dinheiro. Você não se perde nunca. Você, com uma tesoura, um pente, uma máquina, você tem dinheiro todo dia, toda hora. Então, mas assim, um meio não é nada a ver comigo, porque é um meio muito fútil, muito feminino, a não ser agora as barbearias, né? Muito feminino, eu costumo dizer... Até uma parte irônica, amo mulher, né? Tanto que meu psique, mas é um meio muito feminino, então, de que mexe muito com a vaidade, e eu não sou desse tipo. Né? Frívolo. É. Deixa eu te falar uma coisa. E conviver com o gênero feminino não é fácil. Tu sabes que... Quando se trata de beleza. Tu né? sabes que esse teu gesto aí, de abrir mão do teu ganho do direito na justiça, tem um nome, chama-se magnanimidade, né? Esse senhor aqui, quando tu falaste aí que tu ligaste o foda-se, a primeira pessoa que vem na cabeça é ele, criança, que ele criança já ligou o foda-se. Esse senhor aqui, ele não era homossexual, mas ele nunca foi preconceituoso. E um grande homossexual da época dele, mais velho que ele, mas da época dele, contemporâneo, sou Oscar Wilde, o vilipendiou, o caluniou. Aí o Churchill foi na justiça na Inglaterra, ganhou a causa dele, ele se retratou. Quando ele se retratou, que ele foi pagar lá a penitência dele, inclusive tu sabes que naquela época ele foi condenado por ser homossexual, o Churchill foi lá e disse, eu não quero que fale, foi magnânimo. Era um dos grandes traços da personalidade do Winston. Duas coisas que tu falaste aí que sempre me lembram ele. A autenticidade e a magnanimidade. Ele falou, não, ele já se retratou, o seu Oscar Wilde já disse que errou, que eu não vi, eu nem lembro agora, faz tanto tempo, mas era alguma coisa no âmbito dos crimes contra a honra. Pois agora eu não quero que ele pague nada não, porque ele já perdeu o que eu queria que ele perdesse. Então, guardado as devidas proporções, foi como esse teu gesto magnânimo em relação ao teu pai. E é muito tocante isso que tu falaste. Como é que eu vou
cobrar alguma coisa que é de dentro, que é abstrato, que é um que é feeling. construída durante uma existência inteira, né? Porque você constrói uma Mas relação você com o filho com perdoou, intimidade. que é um gesto cristão, você foi magnânimo, você tá aí, abriu mão e Não, e o que é mais importante, se Tony, reconciliou com ele. é quando você vê uma pessoa, o teu pai te dizer, olha, eu te amo e rezo todos os dias por ti, por todos os teus irmãos, eu te amo. Então o que é que eu posso? É a maior herança que eu posso. Tens o nome dele, né? É. Pô, Muito bacana. Luiz, e me diz uma coisa, falaste da minha filhinha caçula aí, um tesouro que Deus me deu e tal. Como é a tua relação com as crianças? Tu é um cara que gosta de criança, tu és filho das tuas primas, dos teus primos, tu é o tiozão. assim, amo, Ai, amo, do cara. mas assim, agradeço muito nessa existência por não ter. Né? Não sou uma pessoa que gostaria de ter filhos. Não, mas, por exemplo, tu te veria, por exemplo, tu falaste do teu amigo que foi embora para os Estados Unidos. Lá é muito comum a pessoa tá estudando, ser migrante e ser babysitter e tal. Tu te veria cuidando? Nunca. Nunca? Nunca. Tu ia pra zorra, pra onda. Quer quebrar tudo, quebra. Não tem estrutura nenhuma para criar um ser humano. Cuidar, não é criar, irmão. Cuidar. Pra ganhar um dinheirinho. Ser um babysitter. Depende, né? Depende disso, mas eu prefiro idosos. Idoso. Cuidador de idoso, já aconteceu Se alguma eu fosse coisa? para o exterior, se eu fosse para a Austrália, se eu fosse... Que são profissões altamente bem remuneradas e dignificadas, né? E dignas. É no Brasil, mas aqui a gente ainda cai no né? escravo. A cara de nojinho volta de novo. Entendeu? No escravo mesmo. E essa tua avó, Luiz, tu era apaixonado por ela? Apaixonado. E quando tu perdeste ela, tu morreste, começaste a morrer um pouco porque foi o já? seguinte, eu, graças a Deus, na minha vida, eu cumpri com as minhas missões. Cuidei da minha mãe, que morreu de câncer no reto, foi até o final e foi de uma forma muito grave, muito trágica, muito dolorosa. Faz quanto tempo? Faz uns 7 anos. Pô, foi ontem. Eu me acabei com isso, inclusive entrei num processo muito difícil, de depressão mesmo. Moravam vocês três, é? Não, Tu, ela morava com um companheiro dela e eu morava, porque eu morei algum tempo, uns 8 anos sozinho. Certo. Depois que eu saí daquele apartamento que eu morava com a minha tia, eu morei muito tempo só, uns 8 anos sozinho lá na Humaitá. Estás falando do Almirante Barroso. Do Almirante Que tu ia lá Barroso. com a gente na cultura, com a Beta. Então, e depois, a minha avó, eu nunca me desliguei dela, né? Eu sempre morei com ela, porque ela ficava sozinha com a cuidadora dela e ela infartou. Então, ela saiu para uma consulta médica e não voltou. Então, eu tive as maiores 2 dores da minha vida, mais insuportável, foi desfazer 2 casas de pessoas que desencarnam. Primeiro foi da minha avó, que eu tive que desfazer, eu morava só eu e ela e a cuidadora, porque ela vivia cercada dos filhos, mas à noite, de dia, todo mundo almoçava e ia embora, cada um tinha a sua vida, a sua casa, e eu ficava com ela. Então, assim, foram 2... E depois da minha mãe. Né? A minha mãe não, teve um prazo, mas esse prazo foi incrível que Deus nos deu, porque teve uma reconciliação, porque nós tínhamos graves problemas de relacionamento, porque nós éramos muito parecidos, em questão de gênio, de vida, de loucura, de tudo. Nós éramos muito. Ela era muito boêmia, eu era muito boêmia, a gente não podia morar juntos, porque tinha uma desestrutura muito grande emocional. Então, no tempo da doença, a gente foi se reconciliando, foi dizendo coisas maravilhosas. Quando eu ia para a quimioterapia, teve momentos mágicos de curas emocionais. Então, assim, eu não... E essa cura eu espero não, está e vai acontecer com meu pai. Então, eu sou uma pessoa que tenho paz. Não abandonei minha mãe, calçava a minha mãe, passava o batom da minha mãe, ia para a quimioterapia da minha mãe, porque ficou nesse jogo final, eu e a minha irmã de frente. Meu irmão, que é outro irmão que eu tenho que mora em São Paulo, não pôde vir, ficou só eu e ela. Então era ela trabalhando para ter a grana, minha mãe era aquela aposentada do INSS depois dos 65, ela tinha uma aposentadoria, morava numa casa própria que eu que tinha dado para ela morar, que foi uma casa que meu pai me deu, né, para morar. Então ela só tinha essa renda, então a minha irmã tinha, e o companheiro dela, que também era uma pessoa muito simples. Então a gente criou uma estrutura, nós 3 ali, para segurar uma onda bem devastadora de você até o final dizer, olha, desliga o aparelho o médico chegar e dizer,
você quer que a sua mãe fique entubada ou você quer que desligue o aparelho e a natureza vai agir. E tu tomares uma decisão dessa, que com certeza... Eutanásia, né? Porque ela pegou uma bactéria. Então ela só tinha esse caminho, né? Então ou ela ficava ali, não, desliga o aparelho da minha mãe para que a natureza haja. Agora, isso tudo te destrói por uma vida inteira. Porque são marcas que não saem nunca mais. Mas eu cumpri essa missão E se acontecer ter a oportunidade dele ser idoso, se eu tiver num plano terreno, porque a gente não sabe quem que vai ficar, quem que vai primeiro, né? Eu perdi um irmão por parte desse pai também, né? De infarto, com 45 anos. Então a gente nunca sabe mais, né? Tá tudo trocado. Se ele pode até ficar, porque ele é muito mais saudável às vezes do que nós todos. Porque eu tenho outros irmãos por parte de pai. Então, assim... E espero ter essa oportunidade se eu tiver de cuidar. Então, assim, a minha alma é uma alma curada. Que bom, Luiz. Muito bom ouvir todos esses teus esclarecimentos, essa tua história de vida. E ver até agora, eu não te vi, além da tua indignação mais do que justa, instintiva, de ser agredido, um ser humano, um cidadão, se vê agredido por ser quem é, por ter vindo como veio pro mundo, eu te vejo um cara que tá, aquele velho Luiz da cultura, de alto astral, de boas risadas, de positividade. Sim. Eu acho que eu nunca te vi puto, Luiz. Eu acho que eu nunca te vi, eu já te vi indignado como esse teu depoimento. Eu sou filho de Ansan, né? Quando tu vê, tu vai te assustar. Não quero nem ver, eu prefiro ficar com a figura da Maria na night aí, com o seu, lá na Porta do África que eu te vi lá, Golho Luiz, vendendo aí, tá, e todo fashionista, todo look, todo top e tal. E Luiz, me diz uma coisa, quando tu vieste pra cá, agradeço novamente, aceitado bater esse papo sem amarras, para dizer o que quer e tal. O que tu pensaste contigo do lado assim, eu tenho feridas, eu posso ser um exemplo, eu posso exigir como cidadão respeito, como qualquer outro, qualquer categoria sexual, mas eu quero levar uma mensagem, seja de positividade, ou o business que você está botando, mas eu não posso esquecer de dizer isso lá pro Tony. O que tu gostaria, a mensagem que tu gostaria de passar, e que se eu ainda não tiver a competência de sacar ou te perguntar, que tu possa dizer pra gente agora? Não, assim, o convite veio no melhor momento da minha vida, porque eu me encontro numa fase de transitória em rever os meus projetos, que eu ia dar início na época da pandemia, que era o do turismo, e também o fato de abrir o jogo para que outras pessoas possam saber do que essa dor não é só delas. E a gente tá numa era onde as pessoas estão se abrindo para tudo, para que possam serem curadas. Porque eu tenho certeza que cada vez que eu escuto uma coisa ali, outra coisa ali, você se sente curado, porque essa dor não é só nossa. Porque tem muita gente que sofre essas mesmas dores caladas, embutidas, comprimidas, entendeu? Então, assim, eu sempre fui de verdade, né? Então, abrir o jogo, para mim, foi de extrema importância, que para mim é terapêutico. O que eu estou fazendo aqui é terapêutico. A ideia é essa também, Luiz. De curar. Catarse, botar pra fora. De curar. Tens algum guru, Luiz, fora a questão que tu tens, que vocês já acharam aí, questão espiritual, esotérica, mas assim, um intelectual, um guia, exala bondade, dignidade, sabedoria, alguém que tu ouve com muita atenção e com muito respeito? Olha, eu vou pro Chico Xavier, né? Mas aí é unanimidade. Pois é. Eu vou pro Chico Xavier e eu desconstruí toda essa questão, porque onde tem um humano, eu não dou esse poder, entendeu? Porque o humano, ele é falho. Mas eu tenho como uma grande admiração uma pessoa que é midiática hoje em dia, que é Ana Beatriz Barbosa, que é psicanalista, psiquiatra, que ela escreveu uns livros maravilhosos sobre psicopatia, sobre sociopatia, que é uma realidade muito atual. Então, eu considero a Ana Beatriz Barbosa uma das pessoas. E quando tem um humano, eu não confio 100% e desconstruo a ideia do que... És um iconoclasta. Se eu vou a um centro que eu vejo... Claro, o Alberto Almeida, que é um dos melhores palestrantes, daqui, né? Trabalha conferentistas. Conferencista, né? Isso, conferencista. Pois é. Mas é daqui, né? Médico espírita, né? Médico incrível, um cara, um profissional. Mas, assim, já não dou mais, assim, nada moralmente. Não, sem também desmerecer, mas que foi uma pessoa houve momento. Mas que hoje em dia eu olho para todo mundo, possa ser
doutorado em física, em não sei o que, mas eu olho no olho de igual para igual. Claro, cidadão. Luiz, me E diz... ser humano, né? Tá, agora saindo dessa questão de guru, de guia, já deixaste muito claro, mas assim, eu acho que tem uma figura que eu aprendi a respeitar da comunidade de vocês, quando eu conheci na Boemia, na Night, no Cosa Nostra, que chama-se Walter Bandeira. Ai, Porque maravilha. quando a gente era pirralho, ele aparecia nas propagandas dos shows dele, Teatro da Paz, Esquiva Zapa, Valdemar Henrique, Maracaibo, onde for, rasgado, assim, esse vai ser o primeiro da fila que vai morrer da doença que tu falaste aí, da AIDS. E quando você conhecia ele pessoalmente, apesar dele ser como você, autêntico, homossexual, assumido, ele era um cara altamente recatado já, Sim. coroa já, e muito delicado, mas muito inteligente, muito gentil. Ele cantava toda terça-feira no Cosa Nostra. Conversar meia hora antes do show do Walter com ele era um aprendizado. Aí depois ele me falou, tu és filho do Remígio, teu pai acabou de me contratar para eu cantar no Natal da CDL, então a gente vai se encontrar lá, foi no Parque da Residência. E aí, pô, eu fui criado nesse ambiente, meu pai paraibano, sertanejo, mas nunca preconceituoso, amigo do Fausto Mendes. Mano, tu não sabes Vizinho. o seguinte, olha a coincidência Então, Walter era um cara- espiritual, né? Porque tu acabaste de dizer. Na época, o Walter, foi o último show dele, que foi numa casa que tinha espetinho lá perto da Doca. Eu criei um tema para ele chamado Desobedeça. Foi o último show que ele fez antes de ele desencarnar. O nome do show, Desobedeça? Tu que deste? Foi. Foste produtor informal do Walter. Foi, mas tu era foi amigo os- dele então, né? Tinha uma relação com ele, que eu sempre amei, porque ele era também para mim um exemplo, né? E tinha a Simone Bandeira, que é a filha dele, que é uma pessoa que eu tenho com uma amizade profunda. A gente se segue. Aquela moça filha aí que eu nem lembrava, rapaz. A Simone Bandeira. Então eu era de frequentar a casa dele no quintal, da casa dele ali perto do Reduto, né? Aquela região ali que ele morava, que a dona Riso, que era a mãe dele. Então eu ia muito ali, tá? Então assim, eu amo, porque eu não vou dizer que amava, porque ele existe em algum momento, em alguma dimensão, o Walter. E esse show Desobedeça foi a última vez que ele foi pro palco. E tu que que era deste o um nome? palco pequeno. Com Mas viola e já era assim no final, os últimos Pois anos é. era isso. E era uma Aquele casa de voceirão espetinho. dele. De Parecia o João espetinho. Gilberto, ele falava, a música exalava, sensacional. Era uma casa de espetinho. Não, o do Orly Bezerra, não era daqueles ali? Não, eu não sei se não, era perto, não sei te dizer bem o nome agora, mas era uma casa simples, tipo um galpão. Ei, Luiz, me diz uma coisa, então quer dizer que pra ti a mensagem é essa, positividade, autenticidade, Isso. felicidade, respeito. Verdade, se jogar na sua verdade, procurar ajuda, porque os transtornos mentais e espirituais estão gravíssimos, os médios de todos os níveis estão sendo perseguidos nessa transição planetária. Quando eu falo transição planetária, é o que os espíritas, como os espiritualistas de vários livros que eu já li, que a gente está passando de uma fase da Terra, do planeta Terra, de um planeta de prova e expiação, para de regeneração. Então, muita dor vai ter e muito ranger de dente. Se olhas o noticiário, o que é que tu vês? A dengue, Guerras, os mosquitos, as guerras, a decomposição pandemia, moral. a polarização, o ódio a entre irmãos. perversidade, O ódio, o a ódio polarização. entre Radical irmãos. de esquerda com radical de direita. E Luiz, me diz uma coisa. Assim, eu tenho uma convicção. Em primeiro lugar, a questão do Einstein, de que tudo é relativo. Então, você pode se sentir vítima de preconceito pela persona que você construiu, mas, repito, a gente está aqui em Belém. Se a gente for para São Paulo, vacilar vai ter preconceito. Vou te dar um exemplo. Acabou de morrer agora o Claro grande que sim. empresário Abílio Diniz. Se Sim. tu resgatares, quem imaginaria ouvir isso? Se tu resgatares de uma entrevista do filho dele, do Pedro Paulo Diniz, que um dia cansou do glamour e foi morar numa fazenda, ele conta uma época que ele era piloto, ele conta que ele sofria. Quem diria, podia imaginar que o filho do magnata como Abílio Diniz ia se sentir vítima de preconceito quando ele estava na Fórmula 1, que ele se sentia para tirar o grau de arrogância desse pessoal, desse jet set, desse esporte elitizado no mundo. Mas onde eu quero chegar? Tu concordas comigo que nós, como provincianos, nós, como nortistas, que podemos, num outro local mais desenvolvido, que é muito comum no Sudeste, no Sul, somos vistos assim com nojinho e tal, tu concorda que quando a gente tá lá, ou aqui, na tua comunidade, se tem um gay mau caráter, ele faz muito mais mal para a própria categoria, porque contamina muito mais? Porra, Com certeza. porque, tipo assim, eu sou gay,
mas eu sou honesto. Eu sou pagador de imposto, sou cidadão. Nós somos sempre visados para tudo. Aí quer dizer, eu sou um profissional, eu vou para São Paulo, eu sou picareta, diga, esse nortista, estelionatário. Então, assim, eu acho que a gente tem um imperativo de sermos corretos, qual seja a nossa opção. Nossa opção, nosso gênero. Porque senão o preconceito, ele contamina muito mais, tá vendo? Quer dizer, um filhinho de papai mata um cara, ele é um homicida. Um homossexual mata um cara, aquele viado assassino. Mas é exatamente então a gente tem a isso. obrigação moral de ser do bem, tu não concorda comigo? 100%, como eu tô te dizendo, a gente todo avisado, né? Tu falaste sobre criança. Eu tenho pavor de me envolver com criança também pela ideia perversa, porque eu já passei, de que eu possa aliciar uma criança, né? Porque eu já passei alguns momentos de, olha, cuidado, sabe? Uma vez, eu não vou citar nomes, eu tinha um casal de grandes amigos e ele tinha um filho pequeno e a mãe dela ficava dizendo, né? Para a filha. Olha, como é que vai ser? O fulano vai estar crescendo. Com esse exemplo, vocês estão trazendo uma pessoa, esse gay, esse viado para dentro de casa, todo com os trejeitos. Olha a figura, olha aí. Será que isso não vai influenciar? Então, isso é uma coisa que me brecou. Bloqueou, né? Bloqueou. Porque hoje eu tenho um verdadeiro horror da pedofilia. Porque a ideia que se tem do que você reproduz isso, né? Porque o fulano teve esse tipo de violência, que é uma das piores, porque mexe e te aleja, né, em aspas, para o resto da vida, porque tu começa a ver a sexualidade de uma forma suja, né? E eu tive a oportunidade de encontrar o meu algoz há uns 2, 3 anos atrás, lá em Salinas, né, lá no Trepadinha, em frente lá do Hotel Solar. E eu fiz um escândalo, eu estava louco, eu tinha tomado todas, fiz um escândalo com ele, eu acabei com ele, entendeu? Porque veio todas aquelas questões. Então eu tive que conviver ainda mais com esse tipo de preconceito. Entendeu? Tu tens pesadelos ainda com essas feridas do passado? Pesadelos não, eu tenho memórias afetivas. O teu sono é bom, tu nunca sonha com esse tipo de coisa que te deixou muita dor. Não, eu tenho outros sonhos hoje em dia que são do meu subconsciente, que são as faltas que eu preciso, porque eu preciso me estabilizar financeiramente, porque eu preciso voltar socialmente a ser atuante, porque eu saí de cena, eu preciso entrar em cena de novo. Eu preciso, essas coisas que a minha cabeça hoje em dia... Tu acha que o fato da gente ser paraense, com essa exuberância de peixes maravilhosos, de frutas maravilhosas, de estação e tudo, isso acomoda a gente no nosso íntimo? A gente é muito acomodado. Não me acomoda porque eu não gosto de nada disso. Não interessa, mas eu tô falando que a questão cultural que tá no ar, que contamina Por que tu achas que os nordestinos são 90% dos porteiros de prédio no Rio de Janeiro e São Paulo? Culturalmente. E não mudou até hoje. Por que tu acha? Porque eles saíram... Já ouviste falar, não sei se tu já leste, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, é uma obra-prima. Termina o casal, o maior, o menor, os filhos e a cachorrinha que morre a baleia, eles estão indo embora. Há quem diga que ali estão os primeiros retirantes que estão fugindo da seca. Então, essa visão semiótica, subliminar, de que o nordestino ele é assim, porque quando ele acorda, e aí é cultural, vem dos antepassados, tem a caatinga, irmão. Tem os calangos andando na seca, no árido, no sertão. Aqui não, o caboclo vai ali, cadê? O papai e o padrinho foi pescar, aí o cara chega com açaí, chega com peixe frito, aí quer dizer, o cara vive subsistência só, aquela vida animal, teve fome, come, teve sono, dorme. A minha fome existencial é incrível, não diminuiu, eu tô com 50 e tô esfomeado ainda, agora mudou todo o texto, não é mais... como era antes, não quero me entorpecer mais. E uma dos maiores pecados para mim, de Belém, não é nada dessas questões, é o clima.
ele me desencadeia ao que eu tenho de mais grave, que é a minha ansiedade. O clima, a época, e a chuva, calor. e o período do inverno? Eu me sinto pleno, tanto que quando eu viajo, que eu vejo, que eu sinto o inverno, eu me sinto feliz comigo, com tudo ao meu redor. Mas quando eu passo, como foi esse El Nino, né? É El Nino a palavra? Sim, certa? El Nino, Laninha, depende do ano que eles Tu não escolhem. tem noção, eu quase entro num surto psicótico. Eu acho que eu até entrei, porque eu tive que mudar a medicação, eu tive que fazer tudo. Tá, mas espera lá, Luiz, tu tá falando de que o sol te faz mal? O sol... O verão, tu não gosta quando chega julho, agosto, setembro, tu não gosta do verão? Não. Pra te ver só como são as coisas, eu já não gosto do inverno, da chuva, me deixa deprê, o nublado, cinza, não. Tu tem que morar nos Estados Unidos então, no Canadá. Eu nasci meio-dia, hein? E deixa eu te perguntar E sou uma do coisa. signo de Deixa eu te fogo. perguntar uma coisa. Tu que estás bem contigo mesmo, cheio de projetos, querendo resgatar a tua vida social, viver em comunidade, querendo atuar, querendo bailar, ser a Maria de novo. Tu ainda esperas viver um grande amor? Claro. E tu estiver casado? Me vejo Avisa a gente quando der casado, certo. Pois é. Espero que tu voltes aqui com boas notícias. Vejo alguém chegando, equilibrado, Pronto para mais ser amado. para me assumir do jeito que eu sou, de uma vida tranquila, de uma estabilidade material, porque ninguém vive sem dinheiro, isso é Uma casa, uma mentira. chupana. Então tu estás te preparando para isso, para na maturidade viver um grande amor. Eu estou em processo desse reencontro comigo, como eu te disse, como foi uma vida toda de entorpecimento, de loucura, de desencontros e de coisa. Agora eu quero viver a minha paz. E essa paz, ela vem da terapia, ela vem desse reencontro comigo, ela vem da medicação, ela vem de um diagnóstico que veio tardio, né? Mas o diagnóstico que tu concordas com ele? Do borderline, com certeza. Estás falando mais de uma vez aí, já que tu estás falando, qual é a medicação que tu tomas? Não, eu tomo o estabilizador de humor. Que é uma maravilha. Que te deixa pleno. Nem alterado, para que eu não possa matar ninguém na rua. Também não é assim, ele tá brincando. Não é assim. Tanto é que a ficha é limpa, né, meu irmão? Tanto é que a ficha é limpa. Né? A ficha não é limpa? Graças a Deus. Luiz, meu caro, eu espero te ver aqui de novo. Sim. Eu espero que você volte, ou durante, ou antes, ou após a COP, pelo menos, para me contar as evoluções da Maria, dos teus projetos, se pintar cinema, ou se não tiver uma coisa assim que tu for te convidado para um filme que tu for filmar e tu vem antes. Comunica a gente, se o seu coração for contemplado aí com um companheiro aí de vida aí para vocês. Certeza. Nessa quadra aí, que sabe eu torço para que você e eu, nós tenhamos a longevidade dos nossos pais octogenários. Sim. E tu sabe que eu gosto de ti. Também. E admiro a tua autenticidade, o teu alto astral, a tua bonomia. E que boa a história saber a história do show do Ney, do Ney, não, do Walter, que tu foste meio produtor dele. O Ney é porque a gente se o meu presidente na época da cultura. Aliás, o Ney ficou de vir aqui, já vi ele em outro podcast, mas ele ficou de vir, já falou 2 vezes, e uma hora ele vem contar que ali tem história, eu acho o Ney um grande maravilhoso, uma grande personalidade, produtora, que deu uma guinada, né, na vida dele. Agora, também profissional, pegou um outro segmento. Ele sempre se reinventa, o Ney, né? Ele é poli, né? Ele é incrível. E também quero agradecer a ti, porque isso me dá ânimo de vida, foi um sopro de vida, dizer que eu posso e que eu tô na vida, tô conectado com a vida, querendo também pedir a quem se interessar, parceiros de empresas privadas, para fazer um incentivo no turismo GLBT, vincular suas marcas, que é um dos maiores segmentos do mundo, ninguém vai sair perdendo. A Maria também está pronta para eventos, produtos publicitários, enfim. Estou pronto para ser feliz. Parabéns, Luiz. Quais são os teus contatos para a galera que tiver interesse? Tá, o meu Instagram é @LuizDeLemos_Júnior, o Facebook também Luiz de Lemos Júnior, e aí vocês me encontram. O Zap, tu não queres dar o Zap? Ah, sim, quero. O Zap é 91 99 213 2256. Luiz. É isso aí, parabéns, uma figura do bem. Muito, muito feliz de tê-lo aqui hoje. Obrigado. Se você gostou de vir, nós gostamos de te convidar. Eu acho até que tu te surpreendeste do convite que eu te fiz lá. Sim. E eu acho que também que tu deve ter pensado, será que vai rolar? O Tony falou. Pois é, mas eu sabia que quando acontecesse eu tinha muito a dizer. Não, e tu acha que tu disseste tudo? Tudo. Ah, que bom. De uma forma clara, límpida,
é honesta, Alto astral, como você alto é. astral, como eu sempre imaginei que fosse. Pois é, e a casa é sua, volte sempre, Obrigado. tanto para contar de tudo que de bom acontecer, como, infelizmente, se tu te sentires ultrajado, porque a gente tem um site. Sim. Mostra o Amazônico aí pra ele. Depois eu vou dar uma olhada com calma. Tu sabes, Luiz, que o nosso Amazônico aqui, tu sabe que tu quer ter audiência, falar mal dos outros, né? Mas as melhores colunas que eu escrevo são as que eu posso enaltecer. Eu já enalteci a nossa grande médica e cientista, a doutora Angelita Gama, o herói de Cotijuba, aquele que salvou 30 e tantas pessoas. E te dou aqui a minha palavra que se por um acaso você for vítima de alguma agressão, Sim. você conta com esse endereço aqui, que a gente informa e opina. Você conta com esse endereço pra gente combater o preconceito, combater o... Isso é o cão, gasolina. Isso é o maior perigo pro mundo. Isso tá prestes a terminar o Aquilo mundo. que tu tava falando, querendo, mas não vai conseguir. A OTAN vai, porque a OTAN, espiritualidade o bem, vai tirar ele daí. Isso. Entendeu, Luiz? Então, Sim. conte conosco, Muito como obrigado, cidadãos, querido. como irmãos em Cristo, como queridos amigos das antigas, da bondade, da fraternidade e na torcida sempre, tá, meu irmão? Parabéns. com Deus também. Obrigado aí por Obrigado. tudo aí. Parabéns pro Luiz.